estudantes do nono ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Lida Paixão e essa é a nossa quinta aula de PPT, né? Práticas de leitura e produção textual. Lembrando que essa aula está nos blocos extras que vocês têm para estudar, para ir para o ensino médio mais seguros, né? Mais convictos dos conteúdos que vocês deviam ter estudado nesse ano de 2020, certo? Então, hoje nós vamos discutir, dialogar um pouquinho sobre a crônica. Lembrando que o nosso bloco de estudo desse terceiro bimestre, vocês têm lá no bloco de aulas uma crônica regional, lembram? Nós fizemos a leitura numa dessas aulas e lá no bloco de estudo de vocês tem as questões a partir dessa crônica regional. Lembrando que a crônica regional foi produzida por uma aluna aqui da rede municipal, né, sempre em busca de luz, em que ela vai narrar um fato do cotidiano, um passeio que ela fez com uma mãe, né, em Taquaralto, aí ela vai relatar lá que elas estão em um ônibus lotado e encontram uma menina, e ela vai falar desse encontro com essa menina, né, e aí tem toda a discussão, toda a narração. Então, por que eu estou falando isso? Para vocês lembrarem que o gênero crônica, ele é um texto narrativo, né? Ele tem essa injunção da narração e normalmente é um texto curto, com uma linguagem simples, descontraída, mas que propõe uma reflexão, né? A crônica, ela tem isso, ela tem uma proposta de fazer uma reflexão sobre algo. Você narra algo do cotidiano, mas com a intenção de provocar uma reflexão. Então, nesse bloco de estudo com relação a práticas de leitura e produção de texto, nós vamos ter lá outra crônica que vocês vão fazer a leitura, nós vamos ler agora também um pouquinho, e tem umas questões de perguntas de leitura a partir dessa crônica. Essa crônica que tem lá é A Volta do Filho Pródigo, do Moacir Sclia, né? Que é um texto com poucas personagens, que é outra característica da crônica, mas é um texto que vai relembrar a parábola bíblica do filho pródigo. Não sei se vocês já leram, mas talvez alguém da família, os pais de vocês conhecem. Tem muitos textos, né, tem muitos intertextos que a gente chama feitos a partir desse texto. Inclusive, essa crônica que nós vamos ler é baseada, né, um pouquinho na narração dessa parábola bíblica. E também o Moacir, o cronista dessa crônica, como é chamado, ele fez esse texto a partir de uma notícia, né, de que os jovens estão fugindo, abandonando a casa, o lar, por causa de conflitos, né, com os pais. Então, ele vai fazer essa discussão, essa reflexão a respeito disso, né? Então, vocês têm que lembrar o seguinte, que o gênero crônica, ela tem essa função. Ela é um texto narrativo, normalmente curto, com poucos personagens, mas que tem a intenção, né, de propor uma reflexão, uma crítica, né, sobre algo que acontece. E aí, vejam aqui essa pergunta que está no quadro. Por que o título do texto é A Volta do Filho Pródigo? Então, fiquem com essa pergunta na mente e a partir do momento que nós fizermos a leitura, vocês vão saber o porquê. Lembrando lá da relação que eu falei do texto bíblico, né? O filho pródigo, que é um filho que chega até o pai. O pai, lembra desse textinho? Vou contar um pouquinho aqui rapidinho. O pai tinha 2 filhos e certo dia, ele resolve querer a sua parte na herança. O pai dá e ele fala que vai sair de casa. Ele sai, depois que ele gasta tudo, ele retorna. É claro que tem toda uma narração, né, explicando como que isso acontece, justamente para dizer que em vez do pai rejeitar, o pai recebe esse filho de volta, né? E lá no texto bíblico tem toda essa narração aí. Mas o texto que nós vamos ler, do Moacir, aí, que é A Volta do Filho Pródigo, ele faz essa intertextualidade, né, essa relação com esse texto bíblico, mas numa narrativa contemporânea, né, mais relacionando os conflitos, né, que os filhos têm em casa com os pais especificamente. Então, vamos ver como que esse texto é feito, né? Então, vamos ver aí.
O título, né, A Volta do Filho Pródigo, do Moacir Scliar, e inicia assim: meus pais não me compreendem, ele pensava sempre. As brigas em casa eram frequentes. Os pais reclamavam do som muito alto, das roupas estranhas, das tatuagens. Revoltado, decidiu fugir de casa. Sabia que, para seus velhos, aquilo seria uma dura prova. Afinal, ele era filho único. Mas estava na hora de mostrar que não era mais criança. Estava na hora de dar a eles uma lição. Botou algumas coisas na mochila e, uma madrugada, deixou o apartamento. Tomou o ônibus e foi para uma cidade distante, onde tinha amigos. Ali ficou por vários meses. Não foi uma experiência gratificante, longe disso. Os amigos só o ajudaram na primeira semana. Depois disso, ficou entregue à própria sorte. Teve de trabalhar como ajudante de cozinha, morava num barraco, foi assaltado várias vezes, até passou fome. Finalmente resolveu voltar. Mandou um e-mail dizendo que estaria em casa daí a 2 dias. E lembrando que a mãe era uma grande leitora da Bíblia, assinou-se como filho pródigo. Chegou de noite, cansado, e foi direto para o prédio onde morava. Como já não tinha a chave do apartamento, bateu à porta. E aí a surpresa, a terrível surpresa. O homem que estava ali não era seu pai. Na verdade, ele nem sequer o conhecia, mas o simpático senhor sabia quem era ele. Você deve ser o Fábio, disse, e convidou-o a entrar. Explicou que tinha comprado o apartamento em uma imobiliária. Seus pais não moram mais aqui, eles se separaram. A causa da separação tinha sido exatamente a fuga do Fábio. Depois que você foi embora, eles começaram a brigar, um responsabilizando o outro por sua fuga. Terminaram se separando. Seu pai foi para o exterior, de sua mãe não sei. Parece que também mudou de cidade, mas não sei qual. Fábio não aguentou mais, caiu em prantos. O homem se aproximou dele, abraçou-o. Entre aqui no seu antigo quarto, disse. Tenho uma coisa para lhe mostrar. Ainda soluçando, Fábio entrou. E ali estavam, claro, o pai e a mãe, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Tinha sido tudo uma encenação. Abraçaram-se, Fábio jurando que nunca mais sairia de casa. A verdade, porém, é que não gostou da brincadeira, mesmo que ela tenha lhe ensinado muita coisa. Os pais, ele acha, não podiam ter feito aquilo. Se fizeram, é por uma única razão, não o compreendem. Um dia ele terá de sair de casa. Mais tarde, naturalmente, quando for homem, quando tiver sua própria casa. Só que aí levará os pais junto. Pais travessos como os que ele tem, precisam ser controlados. Então, vejam só que é uma narrativa, né, leve, descontraída e ao mesmo tempo emocionante, porque vocês vejam que o filho, né, depois de desentendimentos com os pais, ele acha que os pais não o compreendem, né? Ele resolve sair de casa e aí vai para uma cidade onde tem alguns amigos. No começo os amigos o apoiam, depois não apoiam mais, ele começa a ter uma vida sofrida. Quando ele começa a sofrer, o que ele resolve? Voltar para casa. Quando volta para casa, aí tem essa surpresa aí, né, que os pais fazem com eles, justamente com a intenção de quê? De que ele refletisse sobre a importância, né, do pai e da mãe na vida dele. Porque aí ele cai em choro, vê que a fuga dele causou a separação dos pais, que foi algo, né, assim, encenado.
E no finalzinho da crônica, o Moacir Scliar, ele faz, né, um tom leve, de brincadeira, mas que ao mesmo tempo é emocionante, quando ele diz assim, ó, pais travessos como os que ele tem precisam ser controlados. Então fala assim, que quando ele resolver sair de casa, né, que for um homem e que precisar morar em outra casa, ele vai levar os pais, então ele vai cuidar dos seus pais, ele deixa essa mensagem, né, essa reflexão no final. Então, por essa parte aí, já fica implícito que esse filho, né, que foge de casa, e lá no início fala desse desentendimento que ele tem com os pais, né, que as brigas eram frequentes, né, por causa das roupas estranhas, da tatuagem, a gente já percebe que trata-se de um adolescente. Então, esse filho pródigo, né, que ele se intitula aí no início, que foge, que não aceita, né, que tem esses conflitos muitos frequentes com os pais, é um adolescente. Então, percebam que essa crônica, ela tem muita de intertextualidade, né, com o texto bíblico lá, o filho pródigo. Então, percebam que lá também no texto bíblico, né, o filho lá do homem, quando ele sai de casa, ele gasta tudo, né, ele gasta tudo, porque ele pega a herança, gasta tudo, e aí ele, em certo momento, ele começa a passar fome, igual aqui cita, né, que Fábio começa a passar fome, em certo momento ele passa fome, lá na parábola diz que até ele chega a comer com os porcos, né, eu me recordo um pouco dessa passagem, e aí depois que ele passa por muitas necessidades, ele resolve voltar para casa. E ele é bem recebido pelo pai. O outro irmão, né, nesse da parábola, ele não era um filho único, né, tinha um irmão, o outro irmão fica até revoltado porque o pai recebe ele bem, né, faz uma festa na volta dele. E justamente também no texto bíblico tem essa intenção, né, de dar essa mensagem de que um pai jamais abandona o filho, por mais errado que o filho seja, né. Também tem essa outra reflexão, que tem tanto no texto bíblico como nessa crônica, certo? E aqui a outra imagem que nós vemos, vejam só, é com relação a uma produção de um texto. Então, lá no bloco de estudo de vocês vão ter questões, né, perguntas de leitura sobre esse texto aí, a volta do filho pródigo. Tem várias questões lá, e lá a última questão vai pedir isso aqui, ó, do que trata o texto. Depois que você responder as várias questões, a partir desse questionamento, você vai montar outra crônica, ou melhor, um texto dissertativo, né, explicando do que esse texto foi tratado a partir das respostas que você foi utilizando, né. Mas aqui também tem essa sugestão de você pensar em fazer uma crônica, né, um outro texto, a partir de um tema do cotidiano relacionado à adolescência. Como a gente está tratando da adolescência, como a crônica lá da Ana, né, que foi a aluna que fez, lá de um tema recorrente, que ela vivenciou com a mãe. E lá no bloco de estudo de vocês também tem um relato de um diário de uma adolescente que ela vai falando, né? Também é bem interessante que nesse diário ela cita um conflito, né, que ela tem com os pais, dos pais invadirem o quarto, ela cita um pouquinho isso. E aí tem essa produção que vocês podem tentar fazer uma crônica a partir de qualquer tema, né? Seja de algum conflito que você tenha com o pai, com a mãe, com os irmãos, que tem irmão, seja de alguns questionamentos que você tem na cabeça enquanto adolescente, né? E aí a gente traz uma ideia para vocês pensarem, né? É só uma ideia, eu vejo que a imagem, olha essa outra imagem, é só uma ideia para que vocês pensem. Isso aqui é uma notícia, né, que saiu na Veja, que diz assim, ó: os jovens que excluem perfis em redes sociais para aproveitar a vida real. É bem interessante essa notícia, se inclusive vocês quiserem acessar, né, é só vocês digitar, porque tem ela online, vocês conseguem ler essa notícia aqui, que ela é bem atual, ó, ela é de dia 11 agora de dezembro, né, de 2020, vocês podem acessar ela online para tentar dar uma ideia. Ela é uma notícia que vai falar justamente dos jovens que deixam de acessar, né, vão excluir os perfis, tanto em qualquer rede social, Instagram, Facebook, né, eles excluem lá os seus perfis para tentar aproveitar a vida real, tentar aproveitar
a convivência, né, com os familiares, com os amigos. A gente sabe que essa convivência ela está restrita nessa época de pandemia, né, ela está um pouquinho restrita, mas essa reportagem vai falar um pouquinho sobre isso. Então, a partir dessa reportagem, pensando em algum tema do seu cotidiano, da sua vivência, vocês podem tentar produzir uma crônica a respeito disso, certo? Então, nós vamos ficar por aqui. Eu espero que essa aula de produção textual tenha contribuído mais para o seu entendimento do que é o gênero crônica, né? Que é um gênero narrativo, mas que a partir dessa narração você pode dissertar, você pode também argumentar sobre algo, porque lembrando que a crônica ela faz isso, né? Ela tem essa intenção de provocar uma reflexão e a partir do momento que você reflete ou opina sobre algo, você pode ter aí outro texto, né? Que é o texto dissertativo, certo? Um abraço e até a próxima.